vamos trazer para vocês como é o processo da mentoria HMI na prática. Alguns de vocês estão aqui por curiosidade, outros porque querem saber o que é uma mentoria HMI, outros porque querem saber o que é um perfil comportamental e outros porque viram os posts da consultoria Evoluir ou dos próprios analistas da consultoria Evoluir falando sobre uma mentoria HMI. Bom, futuramente nós vamos publicar alguns vídeos explicando o que é a mentoria HMI na teoria, trazer as funções psicológicas fundamentais que vocês vão ver nesse vídeo. E como o perfil comportamental, quais são os benefícios dele, o que ele pode fazer na sua vida, tanto os benefícios pessoais como os comportamentais. Estou gravando esse vídeo aqui depois da mentoria, então vocês vão perceber por conta da roupa. Eu tive que estar com uma roupa formal por conta de um compromisso que eu ia ter depois da gravação. Então é isso, até mais, hein? Bem-vindo, Levi. Tudo bem com você? Tudo sim, obrigado. Primeiramente, eu queria te agradecer por você ter aceitado esse presente e te agradecer no nome da consultoria Evoluir, porque muitas pessoas estão se perguntando o que é o perfil comportamental, como é na prática, é muita teoria e eu não estou vendo nada na prática. Então, em nome da consultoria Evoluir, eu quero te agradecer a sua presença. Nossa, cara, Tudo eu que bem? agradeço por tudo isso, por essa oportunidade também de estar ajudando nesse trabalho. Muito obrigado, viu? Então, como você sabe, o perfil comportamental, a mentoria HMI, né? Nós vamos analisar o seu perfil comportamental e, através disso, você vai ter benefícios pessoais e benefícios organizacionais. Eu não sei se você trabalha atualmente, mas em algum momento você vai começar a trabalhar e, mesmo que você faça a análise do seu perfil agora, ela pode te ajudar no seu futuro, certo? Na hora, beleza. Muito bem. Então, Levi, antes de a gente começar a nossa mentoria, eu queria que você contasse para o pessoal quem é o Levi. Eu queria que você falasse um pouco. Não precisa se expor muito e não se sinta investigado, entende? Explorado. Entendi. O Levi é um rapaz de 18 anos, completou há pouco tempo. É um rapaz um tanto tímido, mas que gosta também de conhecer pessoas. Tem dificuldades, mas que tem afinidade para certas coisas, tipo desenhos, gosta muito de desenhar, gosto muito de alguns esportes, como basquete. Não sou tão bom, mas eu gosto. E Uhum. também tenho alguns gostos culinários de fazer tudo mais. E acho que isso é um pouco de mim. Acho que isso é um pouquinho do Levi. Certo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você não é obrigado a responder essa pergunta também, ok? Ok. Eu queria que você contasse alguns dos seus sonhos. Algum objetivo, a curto ou a longo prazo, não importa. Um dos meus maiores sonhos é cursar biologia fora do país e trabalhar cientificamente lá. Certo, entendi. Então você pretende cursar biologia, né? Isso aí. Isso. Agora, tem um porquê? O que que te levou a, a escolher essa graduação? Eu acabei não falando, mas um pouquinho do Levi também gosta da área da natureza, gosta Certo, dessa animação. certo. Aí eu Interessante. tenho essa vontade de trabalhar nessa área, de pesquisar, estudar, tá no mato, tipo isso. Entendi. Tá certo, entendi. E a última pergunta para a gente poder começar a nossa mentoria é: qual a sua expectativa agora? O que você acha que vai acontecer e o que você espera que não aconteça? Eu tô um pouco nervoso, não vou mentir, mas a minha expectativa é boa, é conhecer mais de mim, tem saber tipo coisas que eu ainda não entendo de mim mesmo, sabe? Essa Certo, é a minha certo. expectativa. Entendi. Agora vamos começar o nosso processo? Bora. Como você sabe, esse é o nosso primeiro vídeo de três ou quatro. E nessa primeira etapa, antes de poder começar a analisar o seu perfil, a gente precisa descobrir qual que é. E nós vamos descobrir através do HMI, uma Master Indicator, que é uma ferramenta que ela foi desenvolvida através do trabalho do psicanalista Carl Jung.
que foi um ex-aluno de Freud. Ele trabalhou por 40 anos e depois de 40 anos ele conseguiu dizer que no mundo inteiro existem 16 tipos de perfis comportamentais. Só que mesmo que as pessoas tenham o mesmo perfil comportamental igual ao seu, isso não significa que ela é igualzinha a você, porque você pode ser, você pode ser A, ela pode ser A, mas o A dela é diferente, não é o seu A, entendeu? Entendi. Beleza, vamos começar? Vou começar aqui compartilhando a tela. E como você sabe, vai ser um processo de 30 a 40 minutos. Hum, Agora, cadê Sou bom. aqui a tela? São 120 questões, hein? Tá ligado, né? Tô ligado. Permissão aqui no Zoom. Quando começar a compartilhar, me avisa aí, por favor. Pronto, está Começou compartilhado. agora, né? Ok. Certo. Vou pedir para a minha equipe aí pausar o vídeo. Bom, Olivia, aqui está o seu questionário. Nós entramos aqui na central do HMI, que é um teste. Ele é online. E o que você precisa saber sobre esse teste antes de começar a fazer é que ele possui 98% de assertividade. Ele vai te perguntar certas coisas, mas ao mesmo tempo ele não vai te julgar, ele não vai te generalizar. E quando você for responder, eu peço que você seja o mais honesto possível e pense no que você é agora e não no que você gostaria de estar sendo. Você me entende? Entendi. Para eu pensar no meu momento agora, no eu aqui. Isso. Eu agora, não quem eu quero ser. Entendeu? Entendi. Muito bem. Para todas as 120 perguntas, as respostas vão ser essas quatro. Nunca, raramente, geralmente ou sempre. Ok. Ok? Ok. Vamos lá. Primeira questão. Consigo enxergar o futuro do meu relacionamento? Sei onde vamos chegar. Raramente. 2. Considero-me uma pessoa fácil de se conhecer? Geralmente. Bacana. Sou aquela pessoa que apresenta umas às outras. Tenho grande rede social e prezo por manter muitos contatos diariamente. Raramente. Hum. Valorizo as festas de família, onde estão presentes o maior número de pessoas, onde todos possam se expressar e contar as suas novidades. Eu creio que não, raramente. Raramente, muito bem. Prefiro ambientes com bastante energia e animação, onde eu possa me relacionar com pessoas, com muitas pessoas. Geralmente. Prefiro aprontar tarefas muito antes dos prazos para apresentação. Ra- Nunca. Tô botando Nunca. nunca, né? Puxa. Ao assistir um filme, dou risada ou choro facilmente. Raramente. Se não for de comédia, né? É verdade. Ao precisar de uma ferramenta, sei que a possuo, porém, ela pode estar em qualquer lugar da casa. Geralmente. Geralmente, poxa, Que é em uma... uma festa, dou preferência a me relacionar com cada pessoa de forma individual. Posso achar desconfortável interagir com grupos maiores. Raramente. Bem raro. Entendi. Sou prático e objetivo com as pessoas. Não tenho paciência com mimimis. Raramente. Tenho um tanto mais de paciência. Bacana, isso é bom, hein? Show. Gosto de ser flexível em relação aos meus planejamentos, preferindo tomar decisões ao decorrer do tempo. No, Raramente eu me sinto mais pragmático em algumas questões. Claramente, né? Isso. Gosto de mediar pontos de vista diferentes e encontrar soluções que fiquem adequadas para ambas as partes envolvidas. Geralmente. Em um relacionamento amoroso, dificilmente vou perceber as necessidades do meu parceiro. Prefiro que a pessoa me diga o que ela valoriza. Geralmente. Caramba, interessante. Vamos lá. Imprevistas, sejam no campo familiar ou no profissional, são bem-vindos.
Raramente. Pois é, cara. Não é tão Quando legal. encontro pessoas queridas, é inevitável que eu sinta uma enorme alegria. Nunca. Ah, não, Nunca? perdão, de feridas. Quando eu encontro pessoas queridas, sim, geralmente. Tá bom, que susto, hein? Minhas soluções vêm mais de insights do que informações concretas. Raramente. Em uma discussão, dou mais atenção ao sentimento do que às razões. Hum, eu diria que eu sou mais geralmente. É que depende muito, né, cara, do caso. É verdade. Bom, mas eu não posso falar porque eu vou acabar influenciando a resposta. Vamos lá. Dou mais valor à compaixão e ao perdão do que a um frio julgamento. Sempre. Pedir as contas do meu bom emprego para idealizar o meu próprio negócio é uma ideia que me assusta. Raramente. Minha produtividade e minha criatividade são elevadas quando eu estou sob estresse e sob pressão. Nunca. Sob pressão fica Incrível. mais complicado. Não é, pelo menos para uma boa parte da população, mas ainda existem aquelas pessoas que preferem trabalhar sob pressão e estresse. No Não, caso, acho que a gente pode pegar o exército como um exemplo, certo? é verdade. Bom, É nem todos verdade. os recrutas eles trabalham assim, né? Sob estresse e sob pressão. Aí, no caso, eles têm que se adaptar. Mas Isso é um bom verdade. exemplo é o exército. Vamos lá. Dificilmente compartilho meus pensamentos e segredos com outras pessoas. Quando faço, escolho as pessoas nas quais mais confio. Sempre. A falta de atenção do meu parceiro, parceira, me afeta emocionalmente. Geralmente. Sou tido como tímido pelos meus amigos e familiares. Geralmente. Eu sou Puxa, muito nem assim. parece, cara. Vamos lá. Mas, Nos processos de tomada de decisão, costumo confiar na minha intuição. raramente. Na minha intuição, às vezes. Sou tido pelos amigos e familiares como uma pessoa que tira de letra a maior parte das situações. Geralmente. Ao planejar algo, gosto de clarificar todos os passos e etapas para a realização do projeto. Geralmente. Isso. Palavras duras me magoam com facilidade. Geralmente. Tem esse lado. Dou pouca importância para a saudade e a nostalgia. Para mim, o passado serve apenas como referência. Nunca. Gosto muito de pensar no passado, lembrar. Então é nunca, né? Isso. Sou considerada uma pessoa de coração grande. Geralmente. Minhas atitudes e minhas ações são comandadas pelo meu coração. Geralmente. Certo. Você percebeu que ao longo das questões sempre tem lados opostos. Percebeu isso? Percebi. Então, como eu falei, o HMI ele é assertivo. Ele faz a pergunta, mas ele não julga e nem generaliza. Vamos ver ali no caso da última questão, sobre a nostalgia e o passado. Algumas pessoas, elas realmente, o passado para mim é história, não tem mais valor. Que no caso seriam as pessoas racionalistas. E não é errado ser uma pessoa racionalista. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Da mesma forma que o lado que você trouxe pra gente, o seu lado, né? Que é o lado que, sim, valoriza a nostalgia e eu valorizo os momentos que eu tive no passado. Que é o lado sentimentalista. Da mesma forma que o racionalista, o sentimentalista, ele tem um lado bom e um lado ruim. Então não existe o melhor lado. Não tem o lado errado e o lado certo. Existe o lado que vai te beneficiar.
o lado que vai favorecer a sua caminhada. Você tá entendendo? Tô entendendo. E você não nasceu com um destino. Ah, você foi destinado a ser uma pessoa racional. Você pode. Isso não existe. Não tem essa coisa de destino, pelo menos aqui na parte do comportamento. Você não nasceu para ser extrovertido a vida toda. Você pode mudar. Você pode mudar de extrovertido para introvertida. E quando você faz uma atitude dessa? Quando você toma essa atitude? Quando você precisa ou quando você realmente quer? Ah, a introversão me deixa feliz, então se torne uma pessoa introvertida. Ah, eu preciso da introversão para me proteger, então você também vai atrás da introversão, entendeu? Entendi. Não sabia dessa, olha. É bacana, não é? Demais. Na escola, olha que interessante. Nas crianças, quando estão estudando na escola, a maioria das crianças é extrovertida, aquela que gosta de interagir com todo mundo, certo? Certo. Mas tem crianças que elas precisam se transformar em introvertido. Elas precisam abandonar a extroversão por defesa própria. São aquelas pessoas, são aquelas crianças que sofrem bullying, que são xingadas, elas precisam parar de interagir e começar a ficar introvertido, começar a gostar de atividades solitárias e silêncio e concentração, só para poder evitar o bullying. Então aquela pessoa ela não quer ser extrovertida, ela quer ser extrovertida, mas ela precisa ser introvertida. É uma defesa própria, não é o que ela quer ser. Não é ela, ali é uma defesa, é temporário. Consegue me compreender? Consigo sim. E depois da escola, ela, infelizmente, por conta do trauma, fica difícil ela voltar para a extroversão, porque ela foi tão criticada, ela foi tão bulinada que não é fácil ela voltar a ser quem ela é, ou voltar a ser quem ela voltar a ser feliz da forma que ela quer ser e não aquela pessoa que ela precisa ser. Você me entende? Entendo. Então, eu posso me tornar uma pessoa a partir das consequências ao meu redor. Exatamente. Aí, no caso, é uma da área da psicologia que fala que o ambiente, ele nos muda, mas nós também mudamos o ambiente. As pessoas à nossa volta, elas são o nosso ambiente e nós somos o ambiente das outras pessoas. Olha que interessante. Então, a gente vive mudando, criando consequências na vida do outro, da mesma forma que eles vivem nos mudando e criando consequência na nossa vida. Entendi. Nossa, E não para, né? Isso é desde a nossa infância. E essa ação em reação pode ser favorável, pode ser aquele elogio, aquele vai em frente, eu tô te apoiando, pode ser aquele bullying que vai te diminuir e dificultar a sua vida, trazer traumas, estresse, ansiedade. E a pessoa, ela precisa se cuidar. Mas vamos entendi. continuar, porque ainda tem muita questão. Para Abriu minha mim... mente agora. Oi, pode falar, pode falar? Abriu minha mente agora. Sério. Bacana, hein? Isso é importante, porque um dos benefícios que esse teste traz é que você não apenas se conhece, você começa a conhecer o outro. Isso é muito bacana. Aí você começa a perceber, poxa, essa pessoa não é má porque ela quer ser má. Essa pessoa é má porque ela precisa dessa maldade para se proteger. Porque lá atrás ela sofreu, foram má com ela. Vamos Entendi. lá. Pode falar? Só falar que entendi. Interessante. Impressionante, na verdade. Realmente, eu gosto muito dessa área. Para mim, é mais fácil lidar com pessoas que têm os dois pés no chão do que com os sonhadores. Geralmente. Diria geralmente. Em meu trabalho, eu prefiro questionar as pessoas e os processos, pois acredito que desafiando o pré-estabelecido podemos chegar a novas ideias e novas soluções. Raramente. Meus amigos me dizem, você viaja na maionese. Raramente. Realmente. Minhas relações emocionais acontecem mais internamente. Evito expressá-las no dia a dia. Raramente. Raramente. Claramente.
Sou mais expressivo. Certo, certo. No ambiente profissional, prefiro tarefas nas quais a necessidade da interação com outras pessoas não seja crucial. Ambientes propícios à concentração me agradam bastante. Geralmente, Geralmente. Você percebeu aqui, ó. No ambiente profissional, prefiro tarefas nas quais necessidade de interação com outras pessoas. Aqui é o extrovertido. Mas aí quando ele fala não seja crucial, é o introvertido, porque ele prefere ambientes propícios à concentração, ao silêncio. eu, Aí aqui ele vai analisando se você é mais extrovertido ou se você é mais introvertido. pensando O assim, psicólogo... Oi, pode falar? pensando assim em relação a trabalhos em equipe, eu creio que eu botaria raramente, Matheus, em vez de geralmente, porque não é tão a minha área, mas quando eu estou em contato com as pessoas, eu ainda consigo, sabe, ter uma socialização boa e ter um engajamento legal no trabalho. Vamos lá. Estresse e pressão em curtos prazos me desmotivam e diminuem a minha eficiência. Geralmente. Liberdade de decisão sobre quando executar minhas tarefas é fundamental para... Escutou? Agora Ou sim, acabou cortando? acabou cortando, mas agora estou escutando. Ah, beleza. Então, a liberdade de decisão sobre quando executar minhas tarefas é fundamental para o meu conforto. Raramente. 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 Gosto mais de conhecer pessoas naturalmente do que forçar uma interação. Geralmente. Geralmente, né? Isso aí. Prefiro empregos nos quais possa interagir com as pessoas, em que a comunicação seja amplamente valorizada. Raramente. Raramente, Raramente. prefiro me relacionar com as pessoas mais criativas do que as com o pé no chão. Eu diria que geralmente. Isso aí. Sinto-me confortável em conversar com desconhecidos. Raramente. Complicado. É assim mesmo, cara. Mas a gente prossegue, né? Isso aí. É como você falou no começo, cheio de dificuldades, mas a gente se adapta, a gente evolui, a gente se conhece e se melhora. Isso aí. Penso que jogos, apostas ou loterias sejam um grande desperdício de tempo e de dinheiro. Geralmente. Isso aí. Ao término das minhas viagens de férias, volto para a minha vida cotidiana com facilidade. Não carrego aquela saudade romântica do passeio. Pô, raramente. Ainda vem aquelas lembranças. Pô, como foi bom. Uhum. Apenas depois de avaliadas todas as variantes, tomo minha decisão. Depois de decidido, evito voltar atrás, pois se assim eu fizesse, estaria contrariando toda a lógica. Geralmente. Prefiro inovar na busca de soluções para os meus desafios diários, a utilizar as velhas metodologias já conhecidas. Raramente. Raramente. Vamos lá, próximo. Quando leio, prefiro os escritores mais objetivos, aos que usam muitas metáforas. Geralmente. Geralmente. Sou rígido com o resultado esperado das minhas ações. Prefiro que tudo saia como foi planejado. Geralmente. Meu Deus. Ai, ai. Você tem, assim, você tem o conhecimento do porquê, né, desse comportamento? Eu, desde pequeno, eu fui muito. Não sei se desde pequeno, mas de um tempo pra cá, sabe, para mim ficar mais fácil se sair do jeito que eu quero, que eu planejo. Quando eu não planejo, quando sai da ideia, ainda eu fico meio, sabe, daquele, como que eu posso fazer. Eu tento dar um jeito, mas para mim fica melhor se seguir aquele plano. Certo, entendo. Mas aí, esse nível de perfeccionismo
Ele te prejudica quando não sai como planejado? Em relação a, sabe, como posso dizer, em questões cotidianas de trabalho, eu tenho que fazer tal coisa. Se eu não fizer daquele jeito, não me prejudica tanto. Mas, tipo, questões internas, aí me prejudica. Tipo, eu tenho que chegar nesse nível. Se eu não chego, ou se eu, exemplo, caio abaixo um pouquinho, aí isso me incomoda um pouco. Entendi. Então, pelo visto que pelo que eu pude ver, o seu nível de perfeccionismo não é tão intenso a ponto de, quando não sair como planejado, você começar a se cobrar, ficar ansioso, estressado e começar a ter aquele desgaste emocional. Mas não é tão baixo a ponto de você ser um irresponsável, sabe? Entendo. Eu, eu Então não tá diria, moderado. eu não diria que eu seria nesse nível na questão, tipo, de afazeres diários. Mas internamente eu diria que são tanto assim, viu? Entendo, entendo. Mas é a vida, né? Nem tudo sai como a gente planeja. A gente precisa aprender a lidar com isso. É verdade. Em meu tempo livre, gosto de estar à vontade, deixar as coisas seguirem o fluxo natural e aproveitar o instante. Geralmente. Prefiro um rótulo de eficiente ou eficaz a um rótulo de compreensivo e amoroso. Tem como repetir essa? Eu não entendi bem. É aquele caso do racional e sentimental. Você prefere ser uma pessoa eficiente, uma pessoa eficaz, sabe? Uma pessoa inteligente ou uma pessoa compreensiva e amorosa? Tem Eu o que boto está focado geralmente. nos estudos e aquele que está focado em ajudar os colegas. Eu daria o geralmente por eficaz, então. Geralmente, porque realmente eu prefiro ser mais eficaz do que compreensivo e amoroso. Eu entendo. É como eu te falei, né? Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Não existe o certo e o errado. Existe aquele que te faz feliz e aquele lado que te protege. É Vamos verdade. lá. Nos ambientes que interajo ou em minha casa, a palavra de ordem é organização. Raramente. 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 Em minha casa, sou tido como o engenhoso. Geralmente, Geralmente eu sou o cara que inventa as coisas aqui. interessante. A improvisação de soluções para problemas cotidianos é comum em meu dia a dia? A improvisação de soluções para. É, quando não dá certo, a gente. Então, geralmente, a gente dá um jeito. Uhum, é o que eu falei, né? A gente se adapta. Sim. Dialogar, conversar, comunicar-me é algo que me dá grande prazer e me energiza. Eu botaria, geralmente, eu não me sinto. Eu fico difícil para alcançar uma pessoa, por exemplo, na conversa. Mas quando eu consigo conversar, quando eu consigo me expressar para ela, me dá um prazer muito grande. Aí isso me energiza. Eu botaria geralmente. Certo, entendo, entendo. Em meu círculo de amizades, sou tido como uma pessoa adulta, ponderada e equilibrada. Geralmente. Uma boa conversa em uma roda de amigos me dá muito prazer. Gosto de entreter as pessoas e principalmente de contar boas histórias. Geralmente. Comunico minhas tomadas de decisão e faço apresentações em público das minhas ideias com facilidade. Se geralmente, para mim fica fácil apresentar para minhas ideias ao público. Acredito que as teorias e conceitos são tão ou mais importantes do que a prática. Geralmente. Se realmente acha que a teoria é mais importante, Eu botaria ela como o mesmo patamar, tão importante quanto a prática. Não entendo, entendo. mais, mas Uhum. são tão importantes quanto. Entendi. Aqui não tem essa posição, né? Poxa, vamos lá. Acredito que criticar ou ser criticado é algo muito positivo para o meu crescimento e de outras pessoas. Raramente. Raramente.
Raramente. Aí aqui é aquela coisa, né? Do racional e o sentimental. É verdade. Funciono bem sob pressão em todas as áreas da minha vida, mesmo em instantes desafiantes. Encontro os recursos necessários para atingir o objetivo proposto. Raramente. Sinto-me confortável com novidades, novos processos e novas formas de execução, mesmo que isso indique algum risco. Raramente. Raramente. Ah, tenho a tendência de passar mais tempo sozinho do que com outras pessoas. Geralmente. Principalmente nesses dias. Do ano passado para cá, tá, tá sendo mais ou menos assim. Mas por causa da quarentena, né? Isso. Por causa da Antigamente, quarentena. Antigamente, eu ficava em contato mais com as pessoas por conta do trabalho. Exemplo, escola, eu tinha que estar mais em contato. O Grêmio, eu tinha que estar em contato. Mas hoje, eu me diria que eu sou mais sozinho do que em contato com as pessoas. entendi. E a quarentena é um fator que influencia, né? A pessoa ser extrovertida ou introvertida. Para quem você acha que tá fácil passar a quarentena? Para a pessoa que é extrovertida ou a pessoa que é introvertida? Tá mais fácil para pessoa que é introvertida. Não é? E aquela parte que é extrovertida, ela é aquela parte que desenvolveu algum nível de ansiedade ou estresse por conta do isolamento. E aí, É, e aí entra também o que eu falei para você sobre a questão da defesa. Os extrovertidos eles tiveram que diminuir a extroversão e aumentar a introversão para poder se proteger nessa quarentena. isso aí. Eu creio que eu peguei mais esse lado nessa pandemia, do ano passado para cá. Eu me tornei um tanto introvertido. Entendi. Por conta da pandemia teve essa tendência, né? Uhum. Um fator que influenciou. Entendi. Em meu ambiente familiar, sou requisitado pelo meu bom senso na solução de conflitos, sendo tido como alguém assertivo e imparcial. Raramente. Certo. Sinto-me confortável com formalidades e formas pré-estabelecidas, Geralmente. geralmente. Estou mais atento aos fatos e às experiências do que aos conceitos e às ideias. Estou mais atento aos fatos, experiências. Geralmente. Tenho alguma dificuldade para encontrar palavras e externalizar o meu mundo interior. Geralmente. Descrevo-me como uma pessoa de difícil acesso. Para ter minha amizade é necessário me conquistar. Nunca. Fico assustado apenas em pensar na possibilidade de ter que falar em público. Raramente. Certo. Sinto-me alegre e feliz quando posso estar com pessoas queridas, amigos ou familiares. Sempre. Eu votaria sempre. Sempre. Considero-me uma pessoa extrovertida. Raramente. Tem os momentos de extroversão. Abriria mão de um evento familiar para cumprir um compromisso importante com facilidade. Com facilidade não, raramente. Eu teria aquela luta interna entre mim. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tá ligado? Aí no caso, esse é o sentimental ou o racional? Eu olharia, eu acho que eu iria mais pro racional, tipo, como o evento, o compromisso é importante, aí eu focaria nisso, o quão importante ele é. Será que ele cobriria a questão de eu passar um evento com a minha família? Uhum. Aí eu Aí creio no que nesse caso essa caso seria mais questão varia. racional. Aí no caso o racional ele tem mais facilidade para simplesmente abandonar a família e ir atrás desse compromisso. E o sentimental ele tem essa luta, né? E se ele for uma pessoa muito sentimental, aí ele não larga a família. Não entendi.
Ah, O sentimental, você não entendeu, né? entendi. Então, o sentimental, ele meio que ficaria com a família, deixaria a questão de lado e focaria nisso, que para ele é o mais importante. Depende do nível do sentimento dele. Ah, Se for entendi. um nível baixo, tem essa luta que você citou. Se for um nível muito intenso, muito forte, aí sim ele nem pensaria nessa opção. Simplesmente, não quero, eu vou ficar com a minha família. Entendi. Entendeu? Aham. Olha isso. Além de você ser extrovertido ou introvertido, ainda tem essa questão da intensidade. É verdade, ó. E é uma das coisas que diferencia você das outras pessoas que também têm o seu perfil comportamental. Só tem o perfil comportamental, mas o conteúdo e a intensidade é totalmente diferente. Então, mesmo que a gente pegue toda a população do mundo e fala que existem 16 tipos, esses 16 tipos existem muitas e muitas pessoas que são diferentes. Eu posso ser do tipo A, mas o meu A é mais intenso do que o de outra pessoa, ou menos do que outra. Uhum, exatamente. Entendi. Entre fazer julgamentos baseados em fatos e julgamentos baseados em argumentos, prefiro fazer julgamentos baseados em fatos. Fatos. Raramente. Virando os argumentos. Certo. Em uma viagem, prefiro saber antecipadamente a data de ida, o local, o tempo de permanência, a data de volta, os custos, o meio de transporte, o roteiro e tudo mais que possa influenciar os eventos. Eu votaria geralmente. 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 Sou considerado por todos como uma pessoa intuitiva e considero isso um elogio. Raramente. Claramente. Gosto de planejar minhas férias e meus instantes de lazer com antecedência. Raramente. Tenho facilidade de transmitir minhas ideias e meus conceitos por metáforas e símbolos. Raramente. Sinceramente. Vamos lá. Eu tô vendo que minhas perguntas, minhas respostas estão girando entre raramente e geralmente. Sim, sim, é bem isso. É o que o Jung falou, né? Que não existe uma pessoa 100% extrovertido e nem 100% introvertido. Então, quando eu falo nunca ou sempre, é você falando eu sou 100% extrovertido ou 100% intuitivo, ou introvertido. Aí, de vez em quando aparece, mas não é sempre, Entendi. entendeu? Mas beleza, vamos lá. Em relacionamento amoroso, sou considerado alguém que dá pouca importância aos sentimentos do outro. Deixa eu ver isso aqui. Hoje, eu diria que raramente. Eu colocaria raramente. Calma aí. Hoje eu queria que eu fosse raramente ou hoje eu Ah, sou não. uma pessoa. Hoje eu consideraria que sou uma pessoa que dá atenção pro sentimento, o sentimento de alguém próximo a mim. No caso aqui, seria no relacionamento amoroso. Seria. Então, eu sou um cara que dá importância. Então, um relacionamento amoroso ser considerado alguém que dá pouca importância? Não, raramente eu dou da importância. Peraí. Em relacionamento amoroso, considerado alguém que dá pouca importância aos sentimentos do outro. Aí você colocou raramente, beleza. Deu Prefiro. aquela luta interna agora, sabe? Sim, eu vi você falando. Hoje eu queria que. Não, raramente. Realmente. Mas é assim mesmo, cara. Vamos lá, hein? Eu tô curioso para saber o seu perfil comportamental. Não, imagina eu, cara. Você vai gostar, mano. E é o que eu falei, você vai se conhecer e conhecer as pessoas ao seu redor. Prefiro o que ainda não foi descoberto e aquilo que ainda não é de conhecimento coletivo. O novo muito me atrai. Raramente. Fica com.
Tenho a habilidade de me comunicar com diferentes tipos de pessoas. Minha energia é contagiante. Habilidade de se comunicar com diferentes tipos de pessoas. Hum, geralmente, chegar na pessoa eu até consigo, mas manter uma comunicação com ela, para mim, fica complicado. Mas chegar em você, exemplo, você gosta de tal coisa, eu consigo ainda conversar, iniciar uma conversa, mas manter fica complicado para mim. Certo, certo, entendi. Aí no caso, caso você queira desenvolver isso, né, trabalhar isso, aí você teria que fazer um treinamento de habilidade social. E uma dessas habilidades é iniciar e manter uma conversa, que é a própria comunicação, né? Aí dentro dela tem as etapas: iniciar, manter, encerrar a conversa. Não, eu fico até pensando, tipo, se tivesse um manual para mim de como eu ia ficar muito feliz. Agora que você disse que tem essa forma de estudo, de treinamento, não, vou até pesquisar. E tem, cara. A maioria das pessoas que fazem esses treinamentos são os psicólogos mesmo, né? Aí tem gente que vai só pra isso mesmo. Ah, a minha colega, ela passou um caso pra mim. Não, né? Ela não passou um caso, ela contou um caso pra mim que o cara foi lá e ele falou que tava com dificuldade se comunicar com o outro porque eles não estavam, não, eles saíam. Aí ela percebeu que enquanto ele estava conversando com ela, ele não olhava para ela. Ele simplesmente, sabe, dava atenção para outras coisas, mas não dava atenção para a pessoa que estava conversando. Aí ela foi e falou para ele que uma das coisas para manter a conversa, eu não sei se esse é o seu caso, eu acredito que não deve ser, é que ele precisa dar atenção, olhar no olho da pessoa que está conversando. Aí ela não explicou que de vez em quando tinha que parar de olhar, né? Olhar para o ombro, olhar para o pé, olhar para o céu, olhar para outra coisa, para parar de, porque senão vai parecer que tá obcecado. Você tá entendendo, né? Tô entendendo. Certo. Aí ele foi, conversou e ele voltou na sessão seguinte. Ele sentou, olhou para ela e fez aquele sinal de, sabe, como se fosse orar com as mãos. Aham. E aí ele arregalou os olhos e começou a olhar para ela. Aí ela lembrou, né, da sessão anterior e ela explicou para ele que também não era essa a atenção, e não era esse nível de atenção que ele precisava dar, que era o mínimo de atenção. Mas então, essa é uma das coisas que o treinamento trabalha, a habilidade social. E comunicação é uma das 9 ou 12 habilidades. Não, acho que tem mais. Bom, eu ainda não comecei a estudar profundo essa área. Mas vamos Entendi. lá. Mas enfim, é só você precisar mesmo. Depois eu te mando um link e um PDF. Sou Beleza. tido pelos amigos e familiares como uma pessoa organizada. Raramente, pela família eu não sou organizado. Raramente. Certo. Ao demitir alguém, levo mais em consideração o ser humano do que a empresa. Não, geralmente. Aqui de novo, o racional e sentimental. O racional, quando vai demitir alguém, ele tá pensando na empresa. Não, esse cara aqui não trabalhando direito, não tá favorecendo a minha empresa, então, tchau, próximo. E o sentimental, o que é que ele faz? Puxa, eu tô tirando o alimento da mesa de uma família. Isso que veio mais ou menos esse estilo na minha mente agora. Puxa, vamos lá, hein? Não me importa em trabalhar sozinho e na frente de um computador, por um período longo, Geralmente. geralmente. Antes de ir ao supermercado, faça uma lista de tudo o que precisa ser comprado, descrevendo inclusive a quantidade de cada um dos itens. Nunca. Na resolução de problemas, prefiro adotar postura formal e planejada. Prefiro ter como referência estratégias de solução já conhecidas. Geralmente. Prefiro a análise objetiva e o raciocínio lógico como forma de interpretar a vida e os acontecimentos e as pessoas. Prefiro análise objetiva e raciocínio lógico com fonte interpretável. E
Raciocínio e análise. Cara, geralmente, Em instantes de tomada de decisão, prefiro guiar-me mais pelas minhas emoções do que simplesmente pela lógica. aí fica a dúvida. Eu prefiro. Pô, me responda aí, Matheus. Eu prefiro o que eu gostaria que fosse? Exemplo, o que acontece comigo? Porque se eu fosse assim, se eu fosse dizer, eu prefiro pela lógica, mas normalmente é pelas emoções. Então, eu me guio pelo normalmente ou pelo que eu gostaria que fosse. Aí, eu lembro que eu falei com você? É verdade. Evita. Tá, certo. Tem aquela pessoa que você quer se tornar, mas a gente pode trabalhar isso depois que a gente gerar o seu laudo. Mas a gente precisa ver quem é você agora. E Entendi. você não precisa ter vergonha, porque é o que eu te falei. Você se tornou, você obteve, né? Você virou essa pessoa por conta do ambiente. Entendi. Então, vou peraí. Em instantes tomadas, vem as emoções do que esse psicológico, geralmente. É porque eu fiquei em dúvida nesse prefiro. Aí eu fiquei nessa dúvida, no que eu sou agora ou no que eu gostaria que acontecesse, entendeu? Entendi. Mas eu É, coloco geralmente. certo. Raramente, né? Geralmente, geralmente. Geralmente. Certo, vamos lá. Consigo idealizar soluções para as questões mais diversas e abrangentes? Geralmente. Em um dia de lazer, prefiro ter meus horários em aberto, ver as possibilidades de diversão e simplesmente ir. Geralmente. Costumo chegar 5 minutinhos atrasado em compromisso. Sempre, Sempre? sempre. Caramba, vamos lá. Quando retorno de carro a algum lugar que foi apenas uma vez, prefiro levar um mapa atualizado ou um GPS. Raramente. 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 Se for uma vez só, Se eu... beleza, beleza. Matheus, Oi. por favor, volta antes dessa pergunta. Costumo chegar atrasado. É, atrasado. Eu sempre chego atrasado. É incrível, né? Eu também sou desses que chega atrasado. Aí no Não, dia que se apronta tudo, tem um fator que não é nosso, é do ambiente mesmo, que atrapalha, cara. exatamente. Porque, não, o ambiente, tipo, o ambiente aqui seria, exemplo, meu pai, às vezes ele atrasa e atrasa também. Então, geralmente nos compromissos é sempre Isso, atrasado. isso, isso. Exatamente, exatamente, é isso aí. Vamos lá. Próximo, né? Aqui, esse. Entre prática e método, prefiro a prática, prefiro construir e a inovar, Geralmente. geralmente. Próximo. Vamos que vamos, hein? É um processo longo e demorado, mas é necessário. É natural que, em um grupo de trabalho, eu prefira executar ao invés de criar. Prefiro Eu prefiro executar. a prática do que. Ou, é natural que em um grupo de trabalho eu prefiro a prática ao invés da teoria. Eu prefiro a prática, geralmente. Surpresas e imprevistos são bem-vindos em minha vida. Tenho facilidade de administrar tais situações. Raramente. Tenho boa estabilidade emocional. As minhas emoções variam muito pouco. Raramente. Sim, sim, sim. É normal eu estar desatualizado e desconectado do meu círculo social. Geralmente, geralmente. É normal o pessoal falar umas coisas lá e eu. É o quê? Não tô entendendo. Aí aquela pergunta lá, né, que uns 10 e 15 minutos atrás, tá viajando na maionese? É verdade, tem. Ó, lembro dela. Sim. Então, cadê? Aí, agora esse aqui, né? Tenho Uhum. facilidade para falar das minhas emoções e dos meus sentimentos, Raramente. claramente. Acredito que, se um colaborador da empresa tem poucos resultados para a corporação, deve ser substituído rapidamente. Aí, geralmente, geralmente.
Não, geralmente. se aquela pessoa não está sendo boa no trabalho, eu botaria raramente. Dá chances para a pessoa melhorar. Aí, ó, é o sentimental falando. É, ele, puxa, antes de eu Eu, definitivamente, definitivamente tirar ele, despedir ele, eu vou dar um treinamento pra ele, vamos ver se ele melhora. tipo isso. E esse é o sentimental moderado. Agora, o sentimental acentuado é aquele lá que chega, não, não posso demitir ele porque eu vou estar tirando alimento da mesa de uma família, da mesa dos filhos dessa família, desse casal. Aí não dá. Tem que ver a empresa também. O Mas racional, simplesmente, é a empresa é o mais importante. você tá E o fora. sentimental, o outro é importante. É verdade. Entendi. Aí o sentimental, pode falar, pode falar. Ficaria mais, eu tô vendo que eu ficaria mais sentimental mesmo. Eu olharia assim, não, vamos dar um estudo para ele, vamos dar um. Dá Se uma ele. força, né? Isso, se não der, é tchau mesmo, não tem o que fazer. É bem isso. Aí os sentimentais, eles têm que tomar cuidado para não acabar valorizando o outro mais do que a si mesmo. Por conta disso mesmo, né? Ele vai pensar no outro, vai pensar na família dele, mas ele não pode esquecer dele mesmo. Porque se ele é um empresário, ele vai estar perdendo, né? Porque se aquele funcionário não está beneficiando ele, se ele quer chegar e dar um treinamento para ele, perfeito. Você está pensando na sua empresa e está pensando no trabalhador. Mas se depois desse processo ele não mudou, independente de ele ser ele ou ela, né? Ser uma pessoa irresponsável ou uma pessoa que realmente não, uma pessoa boa, mas que aquela área não é para ele, você pode, aí você tem que demitir ele. Ou você troca ele de área. Ou você faz análise do perfil comportamental dele para ver qual área ele se encaixa. E o interessante, Levi, é que tem uma parte desse laudo que ele vai falar quais são as profissões que você entraria assim, ó, de cara. É, ele vai mostrar a profissão que é a sua cara. A profissão que é o seu comportamento. Nossa, que legal. Sim, é uma orientação vocacional, né? Aí ele vai falar, ó, para esses aqui você tem a maior facilidade do mundo. Você já é esse trabalhador aqui, só falta você aprender o conteúdo. Aí para as outras profissões, você tem que se transformar naquele profissional e obter o conteúdo daquele profissional. Você está conseguindo entender? Não estou conseguindo. É como se eu Perfeito. dissesse assim, eu, eu tenho as características de um arquiteto, só falta aprender arquitetura. Isso! Muito Ah, bem, é isso aí. entendi. Que massa. Vamos lá. É interessante, cara. Eu gosto muito dessa área. Acredito que em um processo de tomada de decisão, as emoções podem atrapalhar as boas decisões. Geralmente. Realmente. A minha tranquilidade e eficácia estão diretamente ligadas a possibilidades de execução de uma tarefa de cada vez, tendo cada uma delas início, meio e fim. Cara, eu não entendi. Tem como repetir? Claro, a minha tranquilidade e eficácia estão diretamente ligadas à possibilidade de execução de uma tarefa de cada vez. Não vou fazer tudo de uma vez só, vou fazer aos poucos, Entendi. tendo Geralmente. cada uma delas início, meio e fim. Ah, Geralmente. esse trabalho aqui tem introdução, desenvolvimento, justificativa, aí eu vou começar. Tem o início da introdução, o meio da introdução, o fim da introdução. O início da justificativa, o meio, etc, etc. Eu botaria geralmente. Beleza. Considero-me uma pessoa organizada e sistemática. Raramente. Tenho que melhorar esse Claramente. ponto. Beleza. Ao ver fotografias, chego até a sentir novamente as emoções vividas naqueles instantes da minha vida. Geralmente. Realmente. Olha o sentimento Nostálgico. aí, ninguém. Eu acho que Eu tô tá vendo isso, aparecendo, hein? cara. Tá aparecendo. Vamos ver, hein? Vamos lá. Para facilitar a minha vida, sigo uma rotina e tenho horários pré-estabelecidos. Eu preciso, mas eu botaria nunca, porque hoje eu preciso, mas eu ainda não consigo
não montam a rotina, sabe? E horários Sei, sei. pré-estabelecidos aí, mas Realmente, não é fácil, não é, né? é, Mas normal, normal. Na última etapa, né, que é a etapa da mentoria, se você quiser, esse pode ser um dos processos para você trabalhar em cima. Para a gente trabalhar em cima, na verdade. não entendi, que massa. Em meu relacionamento amoroso, prezo pela qualidade na comunicação. Gosto do diálogo aberto e da exposição dos sentimentos. Passo horas conversando com o outro, deliciosamente. Raramente, aí que tá, esse é um dos meus defeitos, que é não conseguir passar horas conversando com outro, sabe? Essa é uma dificuldade que eu tenho, então boto E isso, raramente. isso acaba afetando no relacionamento amoroso também? Afeta. Sim. Entendi, entendi. Voltando para aquela questão de tipo de eu consigo chegar na pessoa, mas o que me atrapalha de chegar na pessoa é a continuidade. A conversa, início a conversa é ok para mim, mas o me manter nela aí que fica que dificulta. Aí acho que também é um dos motivos de dessa dificuldade de relacionar, sabe? Sei, Mas sei, sei. só pegando esse gancho. Uhum. Beleza, beleza. Prefiro as possibilidades. Dois pássaros voando me atrai mais do que um pássaro em minha mão. Cara, dois pássaros voando do que um pássaro na minha mão. Eu escolheria dois pássaros voando. Não, não. Voltaria. Prefiro a possibilidade dos pássaros voando. Raramente. Prefiro um pássaro na minha mão que é mais seguro. Você prefere o pássaro, né? Então, raramente. Beleza. Raramente. Falo de mim com bastante tranquilidade e entusiasmo. Geralmente. Sim, sim, hoje no começo, né? Vamos ver. O meu guarda-roupa segue uma lógica de organização. Dessa forma, eu poderia até informar o local de uma peça específica para alguém via telefone. Meu Nunca. Deus. Nunca. Não botaria nunca. Nunca. Eu entendo. E olha que existem pessoas assim, e não pode ser a minoria, mas existem mesmo, cara. Aí no Imagina. caso são as pessoas perfeccionistas, bem intensas. Tem aquela Uhum. organização, mas tem aquela organização acentuada, sabe? Uhum. Passar despercebido em situações nas quais existia a possibilidade de uma superexposição me agrada. Raramente. Se eu ainda ficaria feliz, tipo, oh, ele fez aquilo. Valorizo o bom senso. Gosto de estar em contato com o que pode ser verificado no presente. Valorizo o bom senso. Eu gosto de estar em contato com o que pode ser verificado no presente. Geralmente. Em um processo de ensino, prefiro criar as minhas próprias ferramentas a seguir um método pré-definido. Raramente. Raramente. Me interesso mais por ganhos menores e certos do que por grandes possibilidades envolvendo riscos desconhecidos. Eu raramente. Prefiro Raramente. grandes ganhos, mas mesmo com riscos. Vivo a vida de forma literal. Lido com aquilo que vejo e sinto na realidade. Falo sobre o que vejo, atenho-me aos fatos. Raramente. Tendo a preferir uma boa sessão de cinema ou um barzinho a dois. A uma festa de grandes proporções, Geralmente. geralmente. Sobre aquela parte lá, aquela questão lá que tava falando que da peça de roupa específica em tal lugar do guarda-roupa. Você acha que é errado uma pessoa ser perfeccionista? Eu falaria depende, porque para mim, cada um tem seu estilo, mas se esse seu estilo começa a lhe incomodar, começa a lhe trazer problemas, aí eu diria que já é uma coisa que precisa melhorar, que precisa ser trabalhada. Mas, Perfeito, perfeito.
Eu Foi falaria isso que eu isso. conversei, que a gente conversou um pouquinho mais atrás, né? Que não tem o certo e o errado, tem o lado bom e o lado ruim. Isso aí. E mesmo que o perfeccionismo te faça bem, se ele chegar em um nível que ele te faça mais mal do que bem, então você precisa trabalhar. Você não precisa deixar de ser aquela pessoa, não precisa deixar de ter aquele comportamento, só precisa trabalhar. Traduzindo, o que seria diminuir a intensidade da perfeição. Isso. Prefiro ouvir as piadas do que contá-las. Evito a superexposição. Evito. Geralmente. Geralmente? Prefiro ouvir as piadas do que eu prefiro me expor eu prefiro não me expor dessa forma. Então, Entendi. Sou considerado falante e animado. aí que tá. Me tiram outra dúvida. Eu posso dizer considerado falante animado em relação não, eu colocaria geralmente, porque em relação à família e amigos próximos, eu sou bem falante animado, Você está geralmente. pensando naquela coisa que a gente falou, né? Esse aqui é um termo. Você pode ser falante animado, aquela pessoa também pode ser falante animado. Só que o conteúdo, a área que você é falante animado não é a mesma que a dela. Ela pode ser uma pessoa falante animada na área do romance, e você pode ser uma pessoa falante animado na área da biologia. Isso. Foi esse entrave assim que veio na mente. Mas eu colocaria geralmente. Beleza, vamos lá. Importante que você está entendendo e você tá conseguindo responder as questões. Consecutivamente, está conhecendo o próximo também. Mas você vai Isso. ver mais isso no laudo mesmo. Sinto-me confortável em realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Raramente. Vai Claramente. um de cada vez. Dou preferência a trabalhar com indicadores, gráficos e relatórios, pois eles me mantêm conectado com a realidade. Raramente. Prefiro realizar os meus trabalhos mais próximo ao final dos prazos de entrega. A preocupação antecipada me parece exagero. Geral, geralmente. Geralmente. Imaginar e planejar o futuro me ajuda a enxergar as minhas ações para o presente. Geralmente. Valorizo mais as ideias do que aquilo captado pelos meus órgãos dos sentidos. Geralmente. Opa. Sinto dificuldade para tirar pessoas da minha vida, mesmo sabendo que deveria. De tirar pessoas da minha vida. Raramente. Raramente? Entendi. Gosto de pôr a mão na massa e a prática me ensina mais do que a teoria. Geralmente. Eu sabia. Próximo. Vamos lá, hein? Tá acabando. Aguenta mais, aguenta firme. Tá na reta final, tá na reta final. Terminamos. Terminamos. Que bom, E hein? aí? Vamos ver qual que é o seu perfil comportamental. Manuel Livio de Farias, você é ISFP. Você é famoso audacioso. Nossa, Você é mais introvertido do que extrovertido. Você é uma pessoa mais sensorial do que uma pessoa intuitiva. Você é uma pessoa mais sentimental do que uma pessoa racionalista. E você é uma pessoa perspectiva. Você não é um jogador perfeccionista. Bacana. nossa, que massa. Bom, esse círculo aqui, ele representa a sociedade. Ok. Metade desse círculo, ele mostra 50% desse círculo mostra as pessoas extrovertidas e 50% desse círculo mostra as introvertidas. Só que no Brasil, isso não é uma regra.
a metade da população brasileira não é metade da população brasileira não é extrovertida e outra metade introvertida. Qual que você acha que é mais? Qual que você acha que mais 50% da população brasileira é mais introvertida ou extrovertida? Eu diria extrovertida. No Você diria Brasil, extrovertida? aham. Entendo. Mas Acertei. então, eu realmente chutaria também nessa alternativa, porque as pessoas realmente elas gostam de interagir. Mas depois de um estudo que um dos testes de personalidade trouxe, descobriram que mais de 60% da população brasileira são de pessoas introvertidas. Você acredita nisso? Eu tô surpreso. O Brasil era. Eu vejo assim que ele é conhecido por aquela pessoa animada, carnaval, essas coisas, eu extrovertido. Agora que você falou que é introvertida, eu tô surpreso. É. A gente pensa no introvertido como aquele que é isolado, né? Mas você aprendeu hoje que tem a questão da intensidade. Sim, é verdade. Ele pode ser introvertido, mas ele também conversa. É verdade. Enfim, Levi, terminamos o processo de hoje. Deixa eu voltar aqui para a sala, né? A gente conseguiu gerar o seu lado hoje. Não sei quanto tempo demorou esse vídeo aqui. Movemos o limite de 40 minutos na sua próxima reunião de grupo. Beleza. Não estou aparecendo, né? Deixa eu ligar aqui a câmera. Tá aparecendo agora? Tira esqueci o nome. A tela, eu esqueci. Da consultoria? Não, ainda tá o. Saiu a palavra mente. A tela, a compartilhamento. Certo, certo. Ainda tá compartilhando. Isso, agora tá tudo certo. Beleza? Parou de compartilhar? Pronto, agora eu tô de Então, vendo tudo beleza. certo. E aí, Levi? Como você se sentiu até agora? E as suas expectativas para a próxima etapa? Cara, depois dessa mentoria, eu percebi realmente que estou um tanto introvertido nesses dias e fui vendo assim lados que eu não tinha percebido, mas parando agora para sentar, muito, muita, muito legal em parte por saber tudo isso. E sobre a segunda parte, eu tô, sabe, com aquela expectativa, não sei como vai ser, mas É bom, isso é bom, mas aí a responsabilidade só aumenta para mim, né? é verdade.